Muito boa noite, pessoal. Boa noite com muita alegria. Glória a Deus pela vida de vocês. Sexta-feira, né? Fala sério, todo mundo cansadão. Semana corrida, semana de propósito. Nós estamos terminando daqui a pouquinho, né? Aliás, agora, né? Às 6 horas, a gente vai estar colocando áudio para alguns de vocês aí que estão participando com a gente. Bom, pessoal, eu queria, antes de mais nada, pedir desculpa para vocês. Nós estamos com problema na rádio, né? Tivemos um problema hoje pela manhã. Essa semana eles estão fazendo algumas manutenções na rádio. E eles trocaram, né, alguns sistemas da rádio. Então, nós não tivemos o programa pela rádio na parte da manhã. Sandra, muito boa noite com muita alegria. Então, nós tivemos um problema pela manhã na rádio, já não conseguimos transmitir hoje. Ontem tivemos dificuldade também. Então, ontem e hoje eu vi que a tela já mudou, a tela que eu tenho acesso a tudo na rádio, né, mas enfim. Então, a manutenção ainda não acabou, então peço desculpa para vocês aí. E espero que até amanhã esteja tudo normal para que domingo a gente possa fazer a transmissão. Muito me chateia, né? Fico triste porque eu sei que muita gente usa a rádio até por conta dos dados móveis, né? Principalmente esse horário que a pessoa está voltando do trabalho e às vezes para não usar todos os dados móveis aí, pela rádio consome bem menos, né? Nara Silva, muito boa noite com muita alegria. Então, pessoal, daqui a pouco vai migrando o pessoal que está no propósito da família. Nós temos aí, foi quarta, quinta e sexta, todos os meses tem esse propósito. É o propósito das famílias, onde nós vamos clamar pelas nossas famílias, né, pelos nossos amados aí. E o propósito começou na quarta, então às 6 horas da manhã, ao meio-dia e às 18. Inclusive, tive com vocês aí, né, com alguns de vocês aí, na parte do meio-dia, gravando com vocês o áudio do meio-dia. E agora, né, logicamente, aí, a Bispa está gravando aí às 6 horas, inclusive fazendo o término, né, desse propósito. Amém, pessoal? Então, glória a Deus pela vida de vocês, muito bom estar com vocês, mas eu sei que alguns aí vão migrando durante o decorrer do programa aí. Hoje nós terminamos, né, praticamente o livro de Jó, praticamente não, terminamos hoje efetivamente o livro de Jó. Então, nós vemos aí que foi um mês bastante corrido, né, nós foram 42 capítulos, a gente viu que tinha muita coisa, né, o livro de Jó, embora tenha 42 capítulos, está narrando somente a história dele, diferentemente dos outros livros aí que narra a história do Gênesis, nós vemos 50 capítulos, falando sobre Abraão, Isaac, Jacó, enfim, foi indo. E já no livro de Jó, não, são 42 capítulos falando dele, né? E nós vimos aí até quarta-feira, onde ele conversa, só recapitulando aí para vocês lembrarem, nós vimos ele falando com os 3 amigos dele, né? Bildad, Zefar lá, falando com Elifaz, falando com esses 3 amigos dele, as discussões ficam, né? As conversas ficam entre esses 3 camaradas e também Jó. E na quarta-feira entrou um quarto homem na história, que era Eliú, estão lembrado? Só que Eliú, um pouco mais jovem, com uma conversa um pouco mais diferente, né? Não igual aos demais, criticou, inclusive, os demais e também, da mesma forma, também não concordava com Jó. Então, ele não concordava nem com um, nem com o outro, porque, ora, nós tínhamos Jó se defendendo de um lado, né? Se justificando, e nós tínhamos os outros 3 camaradas. E ele, que era o quarto aí, a palavra deixa muito bem claro que ele ficou observando toda essa história e ele alega, inclusive, olha, eu sou mais novo, eu esperei todo mundo falar, na hora que se esgotou, que todo mundo falou, chegou a minha vez de falar. E aí ele entra e começa a conversar e vai debatendo com o Jó também, defendendo a Deus, mostrando a grandiosidade de Deus, mas também não tinha um entendimento espiritual, é o que narra, né, e para que a gente entenda, é que tem muita gente, né, se a gente for olhar aí esses capítulos anteriores, muita gente que dá muito conselho, dá muito palpite, fala muito, né, acusa e tudo mais, porém não tem comunhão com Deus coisa nenhuma. Isso ficou muito claro, e hoje nós vamos finalizando o livro, nós vamos conseguir entender, até porque fechamos o contexto de tudo que foi falado nesses dias aí, desde o comecinho de maio, amém? Então, semana que vem, segunda-feira, já começamos um livro novo, então já começamos com o livro de Êxodo, né? Então, e voltamos, aí eu vou explicar um pouquinho por que nós começamos, o segundo livro foi Jó, vou explicar para vocês, vou falar o que é base bíblica, o que não é, e aí nós entramos no livro de Êxodo a partir de segunda-feira. Então, segunda-feira tem material novo, aí coisa nova para a gente aprender e esmiuçar um pouco mais. Foi muito gostoso o mês de abril, onde nós vimos aí falando sobre o livro de Gênesis. Então, vimos a criação, fomos embora e aí nós vamos indo até chegar em Apocalipse. Amém? Então, estou muito feliz. Bom, ontem, deixa eu falar antes de mais nada, ontem nós tivemos um programa também excepcional. Ontem nós tivemos, além do programa pela manhã com a Bispa, nós só tivemos na quarta-feira, uma Bispa anunciou e teve manutenção, né?
na quinta-feira ontem tem programa pela manhã, e na parte da tarde nós temos o Prefiro Crer. Essa semana é uma semana recheada. Terça-feira nós tivemos o pastor aí contando um pouco da história dele, da trajetória dele, né? Do testemunho dele, aquilo que ele viveu com Deus, um testemunho fantástico aí, mulheradas de plantão, maridos de plantão, para você ver o que é se inclinar a Deus, o quanto ele, né, relutou para se inclinar a Deus, e quando se inclinou a Deus, viu Deus fazendo, operando milagre na vida dele. Então, tá aí o testemunho do pastorzão aí na terça-feira. E ontem nós tivemos o testemunho da nossa querida Ana Paula Borges, lá de Araxá. A semana passada nós tivemos da contemporânea dela, que é a vizinha dela, que é a Carol Belchior, né? Teve um testemunho muito lindo, todo o pessoal ficou muito comovido com o testemunho dela, um testemunho maravilhoso, e ontem nós tivemos dela, Ana Paula Borges, foi ela que trouxe a Carol para Hebron. E a Iuna que trouxe as duas, né? Trouxe uma e depois uma chamou a outra, assim vai, né? Foi um testemunho maravilhoso. Quando ela chegou, ela estava contando, eu vou fazer só um resuminho, os pontos principais, ela estava contando que ela não dormia, né? Ela tinha que tomar vários remédios para dormir. E hoje ela não só está liberta dos remédios, né? Agora seria o contrário, ela tem que tomar remédio para ficar acordada, porque senão ela não dá conta do que ela tem para fazer. Estava numa situação bastante complicada, né? E hoje está com 5, até o que ela contou, e parece que tem já um sexto negócio em vista aí. Está com 5 negócios, trabalhando com 5 atividades diferentes, dentro de casa, sem precisar sair de casa, o senhor trazendo a renda, trazendo o suprimento para dentro da casa dela. Então, assim, um testemunho fantástico. Isso é o poder de Deus, é a pessoa clamar ao Senhor, o Senhor mandar provisão naquilo que você sabe fazer, ou aquilo que o Senhor te capacita para fazer, e dentro da sua casa, porque ela queria trabalhar, e da mesma forma ela queria poder cuidar das coisas do lar, né? E aí o Senhor dá essa forma fantástica aí. Então, um testemunho que eu falo para você, se você não viu esse testemunho, você entra lá, tanto no Facebook como no YouTube, você tem lá gravadinho lá também o testemunho dela do Prefiro Crer. Então, lembrando, pessoal, toda a programação nossa, nós temos não só no Facebook, você pode buscar, nós temos também no YouTube. A diferença é que no YouTube não é ao vivo, então logo que acaba o programa, normalmente, né, salvo exceção quando eu tenho algum compromisso, né, ou às vezes por conta de demorar um pouco mais, eu não consigo colocar na íntegra, mas normalmente 1 hora, 2 horas no máximo, já está lançado no YouTube também. Então, se você quiser achar melhor pelo YouTube, para compartilhar, enfim, vai embora, você tem acesso lá pelo YouTube, amém? Vanessa, muito boa noite, Lolo. Conversei com a Vanessa hoje, Lolo tá um barato. Lolo falou comigo, mandou um áudio, né, falando comigo aí, sem querer, dá vontade de colocar no programa. Aí esse programa não dá, mas ainda vou colocar no da Bispa aí. Então foi fantástico aí, tava com saudade, tô, né, com saudade. Vanessa, a Gabi, o Jefferson, a Lolo, grande bênção na vida da gente. Bom, pessoal, daqui a pouco, então, como eu falei para vocês, o pessoal vai migrando, os recados eu já dei, são esses aí, programa A Luz da Palavra, lembrando que é de segunda, quarta e sexta, a palavra do dia todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, né? Só não temos programação no sábado. O sábado nós usamos para fazer os eventos da igreja. Então nós temos aí, né? Fazemos os encontros, né? Foram feitos aí em São Paulo, feito no interior de São Paulo, feito em Mogi. Então, provavelmente agora no mês de junho começa de novo. E nós temos a previsão aí, aliás, pessoal, anota aí, não se esqueça. Vai começar um programa chamado, vai começar um relógio de oração para as crianças. Então a bispa já anunciou, só não sabemos a data que o senhor fala é agora. Então, quem está caminhando com a gente há um tempo já sabe que é Hebron, nós fazemos tudo com base naquilo que o senhor dá de direção. Nada segundo o meu entendimento da bispa, aquilo que o senhor dá de direção. E o senhor deu direção para a bispa para fazer o relógio de oração das crianças. E é tão engraçado, tão lindo, né? Engraçado, tão lindo, que eles estão ansiosos para participar desse propósito. Então, eu imagino como é que vai ser, né? Então, eu acredito que deva ser por volta de julho. Mas como as crianças estão pedindo bastante, eu estou achando que deve começar antes aí. Então, nós temos aí, só que eu lembrei, ó, tem Rebeca, tem a Ana, filha da Eliane, que está aí com a gente, tem a Belzinha lá de Socorro, de Mococa, né? Tem a Isa, filha da Rúbia, quem mais? Tem o Tito. Olha, eu sei que tem um monte de crianças, tem as meninas da Daisy, então tem bastante criança que está querendo participar. Então, estou muito feliz com a direção que Deus deu para a bispa, né? Depois, se eu esquecer alguma criança, aí vocês me falam. Ah, tem a Gabi também. Tem a Gabi, olha, esqueci da Gabi. Eu lembro que eu contei 5, 6 aí, tem a Gabi também que vai participar, filha da Vanessa e do Jefferson. Então, tem bastante criança querendo participar aí.
E é um propósito que eu tenho certeza que vai transformar. Ah, lembrei, o Mateus, acho que é Mateus, se eu errei, me perdoa. O Mateus, filho do Fábio e da Dani, e a Bia, que é a pequenininha, menorzinha também. Então, olha quantas crianças tem que vão participar do relógio. Grande Bia, muitos deles já estão participando do relógio dos pais aí, viu? Ouve programa, participa metade do relógio, enfim, ora, clama lá, junto com o pai e com a mãe, então eu tenho certeza que vai ser grande bênção. Amém? Pessoal, bom, falei bastante, vamos orar para a gente começar e terminar o livro hoje de Jó, em nome de Jesus? Então já abra a sua Bíblia, por gentileza, no capítulo 38 do livro de Jó. Amém? Ali um livro antes do Salmos. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar, te glorificar por essa noite extraordinária que o Senhor nos preparou, nos visita poderosamente, nos reveste de poder, de unção, de autoridade. Senhor, nos limpa, nos purifica, Pai, de todo pecado, tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Tira, Senhor, nesta noite toda a sonolência, Pai, todo cansaço, Pai, todo peso espiritual, para que o Teu povo possa ouvir a Tua voz, Pai, ouvir essa palavra que vai ser ministrada, Senhor, em nome de Jesus. Tira o comichão dos ouvidos, Pai, tira toda incredulidade, Pai, em nome de Jesus, apostasia caia por terra agora, Pai, pelo poder do nome de Jesus. Coloca a mente dos teus servos cativa a Ti, Pai, para ouvir essa palavra em obediência a Ti, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que eu venha diminuir cada vez mais e o Senhor cresça, usa a minha voz, a minha imagem, Senhor, em nome de Jesus, e tudo que o Senhor fizer, a honra, a glória e o louvor é Teu, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Bom, glória a Deus. Então, vamos lá, pessoal. Só recapitulando, então, eu falei para vocês dos três camaradas amigos de Bispo. Boa noite, com muita alegria. Seja muito bem-vinda. Falei para vocês sobre os três camaradas amigos de Jó aí, né? Quer dizer, amigo não, né? Posso dizer que é amigo. Todo mundo fala que é amigo de Jó. Três amigos igual a esse, não precisa de inimigo, né? E depois, se não bastasse aparecer Miú aí, o mais jovem aí, falando com o Jó também, querendo indagar. Ele esperou todo mundo falar, depois todo mundo cansou e falou, bom, agora é minha vez. E ele, engraçado, que ele fala que ele estava se sentindo como um vulcão, ele tinha necessidade de colocar para fora, de vomitar todos os pensamentos dele, tudo que ele achava que era certo ou errado, para Jó, né? Como se Jó precisasse de mais um eloquente para falar alguma coisa para ele. Vamos combinar, né? Fala sério, né? Jó já não tinha aqueles três cavalos, já não estava bom, ainda me aparece mais um, quarto homem para falar. Fala sério, ainda bem que ele um pouco mais ponderado, pelo menos que os outros, apesar de ser mais jovem, mais ponderado. Bom, capítulo 38, pessoal, na minha Bíblia está que o Senhor convence a Jó de ignorância, né? Ignorância no falar, no agir, né? Às vezes a gente precipita no nosso falar e mostramos uma certa ignorância, que não conhecemos o Senhor, né? Conhecemos, como a gente vai ver Jó, só de ouvir falar, mas agora precisamos conhecer de com ele andar. E aí que Jó vai conhecer. Então, capítulo 38, eu vou ler, aliás, para vocês, o versículo do 1 até o 3. Vamos lá, pessoal? Depois disso, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é esse que escurece os meus desígnios, os meus propósitos, com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Até aqui. Bom, aqui a gente vê a primeira coisa que o Senhor está questionando e vai perguntar, e deixa muito claro no versículo 3, terminando, que ele vai perguntar para Jó. Eu vou te fazer algumas perguntas, quero que você me responda. Então a gente vai ver que ao longo de tudo que aconteceu com Jó, o Senhor permaneceu em silêncio. Né? Por quê? Porque tinham que trabalhar, Jó precisava colocar para fora aquilo que ele sentia, aquilo que era sentimento, aquilo que era mágoa, quer dizer, tudo que aconteceu, Jó precisava colocar para fora. E os três amigos foram provocando a Jó, né? Foi usado como instrumento para que Jó pudesse colocar para fora. E Jó pede por muitas das vezes que o Senhor fosse juiz, que o Senhor fosse advogado, que advogasse a causa dele, ou que fosse juiz, que ele pudesse chegar diante do Senhor para poder justificar as aflições dele, justificar as situações. Então a gente vai ver que ele, em muitos momentos, ele faz isso. E aqui, no capítulo 38, começa falando o quê? Começa falando o Senhor mostrando que ele, que é a ignorância de Jó não falar. E mostra também uma coisa importante aqui, que Jó estava buscando algo, e buscando conselho, e falando com três camaradas que não podiam ajudar ele. E isso eu até comentei com vocês, mas como aqui está falando, o que acontece? A gente vai ver muito claramente isso, a gente viu esses dias todos. Muitas das vezes, o nosso sofrimento e a nossa angústia é por quê? Porque a gente tem procurado nas pessoas aquilo que nós temos que procurar em Deus. E se a gente procurar nas pessoas aquilo que nós temos que buscar em Deus, nós não vamos satisfazer nem a carne, nem muito menos o espírito. Por quê? Porque tem que buscar de Deus, né? E aqui Jó estava buscando uma justificação para três camaradas que não tinham, primeiro, intimidade com Deus, não tinham relacionamento, isso ficou muito claro.
Logicamente, quando você vai buscar, né, do Senhor através do teu sacerdote, você está buscando de alguém que tem comunhão com Deus, né? Que pode falar alguma coisa, que conhece Deus e com ele andar. Só que esses três camaradas, e também Eliú, ficou muito claro que eles conheciam Deus de ouvir falar como Jó, mas não um Deus de com ele andar. Então eles não tinham base, nem experiência nenhuma para poder falar. Quer dizer, tudo que foi falado para Jó foi com base naquilo que eles viram, né? Experiências e achômetros, mas nada era certeza. Tanto que você vê que o tempo todo que eles falaram com Jó, em nenhum momento eles falaram para Jó, vamos nos colocar de joelho e vamos orar ao Senhor. Ora, se nós estamos falando que é um dos livros mais antigos da Bíblia, a gente vai ver que todas as vezes as pessoas não clamavam. Abraão não clamou ao Senhor, o Senhor fez. Jacó clamou porque Raquel era estéril. E o que aconteceu? Não abriu a madre dela? Então, quer dizer, já tinha um entendimento com relação a isso. E esses três camaradas, em nenhum momento, foram buscar no Senhor. Aliás, tem muitos estudos que falam, inclusive, que Jó possivelmente teria vivido na mesma época ali, né? De Noé, né? Depois de Noé, né? Já de Abraão, e depois no finalzinho eu vou mostrar para vocês alguns números que levam a crer isso, porque a gente não tem base bíblica para afirmar com certeza. Mas se você procurar na internet, todos os estudos vão dizer isso. Amém? Então, na sequência, o Senhor pergunta a Jó sobre ter visto, se Jó teria visto a criação da terra, porque a forma como ele fala, como ele tinha tanta certeza, o Senhor pergunta para ele se ele conhecia. Talvez, parcialmente, com as respostas que Jó dava a respeito de Deus, né? E de Deus estremecer as colunas da terra. E aí o Senhor pergunta, Jó, você está observando tudo que foi feito quando a terra foi fundada? Quer dizer, ironicamente, perguntando para Jó, como se Jó, que a forma como Jó falava, dava a entender que ele tinha participado de tudo que tinha visto, com a eloquência com a qual ele falava, principalmente com relação ao Senhor, à criação e tudo mais. E o Senhor destaca para Jó, e começa a destacar o seu domínio sobre o mar, sobre as ondas, né, empoladas, tais forças consideradas indomáveis e ameaçadoras na antiguidade, naquela época, só tinha permissão para manifestar-se dentro dos limites impostos por Deus. Então, quer dizer, ele estava deixando muito claro a soberania de Deus e os limites que eram colocados somente por Deus. Ninguém poderia colocar limite em nada, principalmente na natureza, né? Embora Jó soubesse de tudo isso na teoria, precisava aplicar isso na vida dele, mas de verdade na sua própria vida. Então você vê que muitas coisas Jó sabia, mas talvez por conta da dor, por conta de tudo que estava passando, ficou completamente surdo, né? E nessas horas, quando nós estamos nervosos por algumas situações, começam a acontecer algumas coisas na nossa vida, nós não conseguimos ouvir. Não conseguimos ouvir a Deus, não conseguimos enxergar nada. Às vezes a resposta, né, a solução para aquele problema está diante dos nossos olhos, né? A pessoa está conversando, a gente está dando a solução, mas a gente, por conta da dor, por conta de tudo, não consegue responder, não consegue ver, né? Então, é muito complicado. Maristela, boa noite com muita alegria. Amém? E aí o que acontece? Usando uma figura de linguagem, o Senhor usa no texto, né, nessa parte, dizendo assim, o Senhor assinala que ele é quem ordena que a alva saia da cama, que a madrugada puxa as cobertas da noite para sacudir delas os ímpios como carrapatos. E que Deus deixa também implícito que só ele é quem controla a escuridão e as atividades dos ímpios. Então o Senhor está mostrando aqui, primeiro, a soberania no caso, para Jó. E a gente vê que também, não sei se você percebeu, que ele começa a falar com Jó através de um redemoinho. Então, presta atenção, porque depois vai falar, mas como que Deus estava falando com Jó? De que forma que era? E aqui o Senhor deixa muito claro, estava falando com ele através de redemoinho. Por isso que ele usa essas passagens, falando sobre a luz, né, sobre a noite, sobre a escuridão, porque mostrando a soberania dele. Ele ia falar da forma que ele quisesse com Jó, e da forma que Jó entendesse. Amém? Deus responde a Jó, mostrando que há uma imensa distância entre o Criador e a criatura, no tocante ao que? Sabedoria e entendimento. E isso, mais do que claro, se tratando desses três camaradas, que eles não tinham sabedoria e não tinham entendimento. Então, o Senhor está mostrando está mostrando para eles a diferença bem grande, até porque acho que Jó, talvez, em algum momento, até percebeu isso, porque os camaradas estavam falando coisas que não tinham, né, sabedoria nenhuma, mas se julgavam sábios. Então, às vezes, o nosso problema é isso, nós vamos conversando com pessoas que se julgam sábias, né, quando não tem sabedoria e entendimento nenhum. A sabedoria e o entendimento vem do Senhor, e é uma coisa que ele relata aí, nós falamos a semana passada, acho, fala que isso era ser adquirido com o longo do tempo, quer dizer, passar uma vida inteira buscando cada vez mais sabedoria, e que essa sabedoria
vem da comunhão com o Senhor. É o Senhor que nos dá, é um dom divino. Como Jó falava que se tivesse conhecido, né, como se tivesse conhecido as intenções e os propósitos divinos, o Senhor expõe as limitações do conhecimento de Jó, pedindo que ele guie numa excursão à morada da luz e das trevas. Já que você é tão sábio, já que você é tão inteligente, então me guia aqui, me mostra esse caminho que eu quero entender. Como se ele falasse para Jó, eu vou parar com o sol de dia, eu vou trazer só trevas à noite, não tem luz, não tem nada para clarear. Não tem lua, não tem nada. Me guia que eu quero ver, já que você é tão sábio, tão inteligente, me guia aí. E aí ele começa a indagar Jó, como quem diz, vou colocar Jó em determinado lugar, Jó precisa entender quem eu sou direito, mas agora não mais de ouvir, agora de caminhar comigo, né, de tudo que passou por esses dias aí. Como Jó afirmara que os perversos se opõem à luz, ou conhecem os seus caminhos, e o Senhor revela a deficiência do conhecimento de Jó. Ou seja, se ele estivesse lá em pessoa, né, entenderia que o Senhor tem um lugar tanto para as trevas como para a alma. Tem um propósito tanto para o bem como também para o mal. Então, era uma coisa que Jó não conseguia entender, que os propósitos de Deus seriam tanto para o bem como para o mal, para que uma situação mal viesse a acontecer, que lá na frente entender os propósitos. Era exatamente o que estava acontecendo com a vida de Jó. A parte mal, Jó não conseguia entender os propósitos de Deus. E era isso que o Senhor estava começando a demonstrar para ele. Então, presta atenção, porque às vezes o livro de Jó ele é um pouco mais complexo, mas nós temos que prestar atenção naquilo que o Senhor está falando, nos detalhes aí. E um dos detalhes é esse. O Senhor está mostrando muito claro para ele aqui, já respondendo para ele, né, que o Senhor tem propósito. Nem sempre que está acontecendo alguma coisa ruim, não é propósito de Deus. Tanto é que era, mas os camaradas não sabiam os propósitos de Deus e o acusavam. Amém? Aí o Senhor usa uma metáfora lá sobre tesouros da neve e da saraiva, né? Retrata tais elementos como armas de arsenal de Deus. Então ele relata, isso aí está no texto, né? No capítulo 38, mas falando como armas de Deus. Ele usava a saraiva, né? Com pedras de funda, né? Que ele prepara, inclusive, outras armas, inclusive a neve, as tempestades, relâmpagos e as ventanias. Tanto que essas armas utilizadas por Deus foi uma das quais levou a família de Jó. Então, aqui ele está explicando tudo isso para Jó, né? Como se Jó precisasse se o Senhor devesse alguma explicação para Jó. Olha como é interessante o livro de Jó, né? Alice, boa noite com muita alegria. Seja muito bem-vinda. A pergunta sobre o comando e as nuvens, né, ao perguntar sobre o que comanda as nuvens, responde o Senhor implícita, né, a impotência e ignorância de Jó nesses assuntos, bem como sua própria soberania e onisciência. Né? Então, o Senhor faz algumas perguntas para ele, para mostrar a soberania, o poder, a onisciência, a onipresença dele, para que Jó entendesse. E aí o Senhor começa a interrogar Jó acerca do reino animal agora. Né? O Senhor demonstrando a ignorância dele, né? E arguindo o seu desconhecimento do plano providencial divino. Então, ele começa a mostrar que Jó, vai começar a perguntar para Jó, e agora mostrar que Jó também não conhecia, não só dos planos, falando sobre, né, sobre as trevas, sobre os ventos, sobre as ventanias, mas agora falando também sobre o reino animal, que talvez fosse algo que, no entendimento de Jó, ele pudesse dominar. O homem, naquela época, já dominava alguns animais. Aliás, em Gênesis nós vimos isso. Então, talvez o porquê do Senhor ter falado isso com ele. Os animais selvagens citados ou eram caças, foram citados aqui alguns animais, eu não vou citar todos eles, tá? Eram caças preferidas dos reis ou eram utilizados pela nobreza. Antes que Jó pudesse validar suas reivindicações e considerar-se capaz de apresentar a Deus, precisaria ser capaz de controlar essas forças hostis. Então, o Senhor mostra para ele o seguinte: antes de você questionar ou querer falar alguma coisa comigo, se você for capaz de dominar todos esses animais da forma como eu estou falando, e o Senhor vai falar animais para ele específico, aí você pode falar alguma coisa, e você vem falar comigo de outra forma. Se o Senhor alimenta os corvos que gritam por socorro, quão melhor ele não ouvirá e alimentará as pessoas quando clamarem genuinamente por ajuda. Então, aqui o Senhor está deixando muito claro que aquele que clamar por ajuda, o Senhor é socorro presente. Amém? Capítulo 39, pessoal, vamos lá. Deus deixa claro que ele fornece as presas para os predadores, também toma conta da presa, como as cabras, como dezes, como
é falado na Bíblia, e as servas. O jumento selvagem era símbolo dos necessitados, né? Que encontra satisfação onde Deus o colocou na terra. Então, o jumento selvagem era um símbolo dos necessitados. Encontra satisfação, que encontra satisfação onde Deus os colocou na terra. Livre do quê? Dos gritos do arrieiro. O que é o arrieiro que está escrito na Bíblia? É o condutor de animais de carga, né? Então, ali eles estavam livres, uma escravidão animal, né? Onde o que doma um animal que você vai levar a carga, estava, ele no caso aqui, o senhor está livrando ele. Isso contrasta com as queixas de Jó quanto à voz do opressor. A verdadeira liberdade reside em estar satisfeito onde Deus nos colocou. Isso, olha, realmente, quanto é difícil as pessoas sentirem, ou pelo menos tentarem ficar satisfeitas onde o Senhor nos colocou. Às vezes o Senhor tem propósito, você vá para um lugar, propósito você faça uma coisa, você não consegue fazer, e muito menos ser feliz com aquilo que o Senhor tem de direção para você. Talvez no primeiro momento você não vai entender, mas lá na frente você vai entender os propósitos de Deus. E aqui está deixando muito, muito claro que a verdadeira liberdade reside em estar satisfeito com aquilo que o Senhor pediu, com aquilo que o Senhor deu de direção e com aquilo que o Senhor ordenou para você. Amém? Jó se identifica, ele começa a se identificar falando que ele se identifica como um avestruz. Por quê? Portanto, o Senhor concorda com ele em partes. Ironicamente, que existiam semelhanças. Ambos são deficientes em conhecimento. Mas, embora a avestruz, por sua aparência, seja motivo de risadas, que era o caso de Jó, sendo ridicularizado pelos amigos, passe alguns constrangimentos, ela não se aflige com a situação. Há um contraste de Jó, né, que se preocupa muito. Jó estava muito preocupado com o que os amigos achavam dele ou deixavam de achar. Aliás, ele passa todo o tempo se justificando, preocupado por quê? Com aquilo que os amigos achavam ou deixavam de achar dele. Então, ele passa esse tempo todo falando com relação a isso. Então, talvez se ele tivesse mudado completamente a forma dele de se justificar, ou ido para uma outra situação, tentado não dar justificativo nenhum, porque também não deveria justificativo para esses caras. Os caras eram 3 amigos, choraram com ele 7 dias, só, se você não vai chorar comigo, não, vai embora. O cara já estava sendo... Os próprios mendigos não queriam ficar com ele. As crianças, né? O povo cuspia nele. Então, por que o cara vai ficar dando satisfação para quem não precisa? Ó, me deixa aqui sozinho e aqui eu vou ficar. Como ele pediu várias vezes para morrer, vai ficar sozinho lá esperando. Deus pergunta a Jó se foi ele quem criou os pássaros. Olha o que o Senhor pergunta para ele. Falcão, a águia, né? Com o seu gênio aerodinâmico, foi você que criou? E mostra, logicamente, o Senhor pergunta, ele foi ele que criou, e aí o Senhor mostra o quê? A majestade na criação, mostrando as qualificações da águia, do falcão, à vista da presa, que a vista presa à distância, né? Um voo rápido do ninho, para melhor avistar a presa, né? Logicamente, um falcão uma águia tem um olhar completamente apurado, e muitos momentos a gente vê citando sobre isso, porque está lá do alto, ele consegue olhar de longe, ele dá um voo rasante e ele pega a presa de uma única vez. Quer dizer, um único bote, né, como posso falar, como muitas pessoas usam, com um único bote ele já pega e acabou. Então você vê a qualificação e a forma como o Senhor relata. Vamos lá, capítulo 40, pessoal. Deus começa agora a perguntar a Jó: quem contende com o Todo-Poderoso e discute com ele, cheio de razões, deveria responder a estas questões até agora levantadas por Deus sobre a natureza e sobre a criação. E aí aqui o Senhor começa a falar com ele. Bom, então tudo bem. Se você que falou tudo isso, você puder responder tudo isso que eu falei até agora, aí nós podemos conversar de uma forma diferente. E aí nós vamos ler lá o capítulo 40, do versículo 3 até o 5 aí. Deixa eu ler aqui. Que aí é o Senhor falando com ele. Novamente fazendo o questionamento, porque ele não respondeu aquilo que o Senhor tinha perguntado. Vamos lá. Então, Jó respondeu ao Senhor e disse: sou indigno. O que te responderia eu? Põe a mão à minha boca? Uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém, não prosseguirei. Então, logicamente, aqui Jó começa a entender que ele tinha falado demais. Aliás, ele tinha falado muito e que ele não devia ter falado tanto quanto que ele falou. Só que como ele não conhecia Deus e com ele andar, ele saiu falando. E é aquela velha história. Aquela pessoa que está com dor, ela não mede o que fala e sai falando um monte.
Só que falar um monte, na maioria das vezes, o que é? Leva a murmuração, a reclamação, e aí começa, né? Uma série de coisas, e aquilo vai trazendo habilitação. A gente viu o povo no deserto, por conta da murmuração, muitos deles não entraram na terra prometida. Então, muito cuidado com a murmuração com relação a isso, amém? Quando Jó realmente viu a grandiosidade de Deus, percebeu que não era digno de falar nada diante dele, e nada mais tinha a indagar a Deus, nunca mais diante do Todo-Poderoso. Então você vê que depois de tudo que ele passou, quando o Senhor falou com ele, através do redemoinho, e foi forçando, ele foi falando sobre a criação, mostrando a soberania, a grandiosidade de Deus, dando exemplos para ele, colocando ele, né, fazendo comparações como ele mesmo tinha usado, e ele viu a grandiosidade, viu que agora ele não estava falando com qualquer um, e ele não estava se justificando com aqueles amigos, e aliás, agora ele estava falando com aquele que ele tinha pedido, o juiz, aquele que podia advogar a causa dele, ou sentenciar, ou tirar sentença sobre a vida dele. E aí ele fala, agora eu entendi, eu não sou digno nem mais de falar alguma coisa, abrir a minha boca para o Todo-Poderoso. Então aqui Jó começa a entender quem é Deus, aqui já num outro patamar. Tudo aquilo que Jó não ouviu de Deus antes, a partir de agora ele começaria a ouvir. Então, a história estava começando a mudar, a história de Jó aqui, no capítulo 40 já começa a ter aí, então, bastante coisa. E aí vem as manifestações do poder de Deus, o Senhor mostrando, né, pede para que ele cinge-se, cinge-se agora, como que diz, cala a boca aí, demonstrando que Deus ainda não havia terminado de falar. Eu espero aí que eu ainda tenho muita coisa para falar, quer dizer, não queria falar mais nada, aliás, ele deixou muito claro, mas antes que ele pensasse em falar, o Senhor já falou, para um pouquinho que eu ainda não terminei de falar, tenho muito mais coisa para falar para você. E aí Deus fala para Jó se posicionar como homem e responder às suas perguntas. Isso tudo através do redemoinho, o Senhor falando com ele, olha, é o seguinte, se coloca como homem e me responde, eu vou me colocar como homem, você me responde tudo que foi indagado para você. E aí o Senhor confronta Jó com as falhas graves com que ele falou. Jó se atreveu a fazer vão juízo de Deus, ele presumira que a lei da retribuição era inflexível, não tinha flexibilidade nenhuma e por isso ele estava vivendo essa injustiça, que o justificaria o sofrimento deste mundo e o castigo de Deus. E ele teve que reprovar Deus para sustentar que era inocente perante os amigos, né? Então, quer dizer, para justificar que ele era inocente diante dos amigos, ele teve que reprovar as atitudes de Deus, falando contra algumas situações. E isso quando ele falava da injustiça, né? Então ele teve que falar outras coisas. E aqui o Senhor deu uma dura aliás, foi bem severo com ele para que ele entendesse de uma vez por todas, né? Jó havia absurdamente criticado a maneira com que Deus governava o universo. Por quê? Porque ele estava criticando que estava sendo injustiçado, né? Que nem sempre o justo viveria, né, do bem. E aí ele começou a falar porque era aquilo que era a dor da alma dele. Onde ele alega ser, inclusive, justo, e por isso que ele achava que era injustiça. Então, o Senhor, ironicamente, convida seu servo para ver as coisas por um dia, como se fosse o rei de todo o universo. Fala sério, né? Imagina Deus falando para você, tudo bem, vou deixar você no meu lugar aqui um dia, faz as coisas conforme o seu entendimento. Eu vou ver se é tão fácil assim, para quem viu aquele filme do Todo-Poderoso, sabe do que eu estou falando, né? Parece muito fácil estar no lugar de Deus. Mas já imaginou estar no lugar de lá? Olha todas as situações à nossa volta, parece tudo muito fácil, quando nós olhamos com os olhos carnais, mas e para olhar, né, da forma espiritual? Então, para e pensa, né? Não é tão fácil assim, né? Bem, se Jó tivesse o poder e os atributos de Deus, abateria o soberbo e o ímpio que há no mundo, quer dizer, você ia fazer o quê? Ia abater o soberbo, ia abater o ímpio, o que você ia fazer? Jó criticar a Deus por fazer isso com perfeição. Então aí Deus fala, tudo bem, então fica no meu lugar e faz tudo isso. Quero ver como é que você vai fazer. Quais são os seus critérios? É ímpio, eu vou bater todo mundo? O soberbo, eu vou bater todo mundo? Será que é esse o caminho? Acho que não, né? E a misericórdia do Senhor sobre a nossa vida? Imagina a gente viver nesse tempo, né? Então presta atenção no que ele está falando aí. E o Senhor faz referência a um hipopótamo, pois assim como Jó não poderia aproximar-se, muito menos subjugar, esse enorme animal, não poderia comparecer à presença do Todo-Poderoso e exigir que ele julgasse sua causa. Por quê? Porque Jó, por muitas vezes, queria que o Senhor advogasse a causa dele. E falava, e reclamava por isso diante dos amigos. E aí o Senhor faz uma comparação. Você acha que você pode chegar assim, tudo bem? E aí cita o hipopótamo, talvez um animal, se você for buscar estudos, vai falar que é um animal pré-histórico. Então, muito cuidado aí com o estudo com relação a isso, né?
Poderia ele capturar esse animal, grande e perigoso, quando ele estiver submerso, ou seja, debaixo da água, com apenas os olhos de fora? Além disso, a couraça dele é muito grossa e a maioria das armas seria inútil contra ele. Então, quer dizer, qualquer coisa que ele pudesse usar, então o senhor está dificultando e mostrando para ele a grandiosidade que não é assim. Falar é uma coisa, chegar lá e fazer é outra bem distante, bem grande, né? Bora lá, pessoal, capítulo 41. Então, esse foi o capítulo 40. Encerramos aí, capítulo 41. Começa Deus perguntando a Jó se acaso ele poderia dominar o crocodilo, apanhá-lo, né? Claro que somente Deus poderia controlar e destruir, mas ele pergunta para Jó se Jó poderia fazer tal obra, se você é capaz de... Só que aqui o crocodilo, quando você for ver em algumas Bíblias, e principalmente estudos mais antigos, fala sobre Leviatã. Eu não vou entrar no detalhe desse animal, Leviatã, porque para batalha espiritual, e aí depois a bispa vai dar a batalha espiritual, ela vai entrar nesse principado que atua principalmente sobre aqueles que têm óleo de unção sobre a vida deles. Então, aqui não é o caso para ministrar isso para vocês, mas se você for buscar estudos sobre esse capítulo e sobre esse animal, você vai ver que tem muitas Bíblias antigas ou algumas traduções que usam o termo não crocodilo e leviatã, como se fosse um lagarto, né? Parecido com o crocodilo mesmo, a lagartixa grande, como vocês queiram entender aí. Mas assim, um animal que é um principado, por isso se chama Leviatã, e a gente fala sobre esse principado que atua aí para destruir, desestruturar a família, o ministério, a igreja, de uma forma, né, geral aí. Se Jó não consegue prender um animal criado por Deus, o crocodilo no caso, como pode pensar em contendê-lo e debater com ele? Claro que não, mas se você não pode segurar um animal que foi criado por mim, como você quer debater comigo, falar para mim o que eu devo fazer ou deixar de fazer? Você vê que o Senhor está tendo uma conversa dura, mas ao mesmo tempo mostrando para Jó com fatos de que Jó, tudo que ele tinha argumentado era em vão, né? Por mais que tivesse angústia, por mais que tivesse dor, ele estava mostrando para Jó que era em vão. As alegações de Jó eram em vão. Amém? Deixa eu ver aqui. Fabiana Cunha, isso? Deixa eu ver se é isso. Fabiana Cunha. Boa noite com muita alegria. Hoje, como tem pouco, aí está mais fácil para me responder. Amém? Aliás, pessoal, não esqueci de compartilhar. Sofia, boa noite com muita alegria. Meus parabéns, hoje é seu aniversário, que Deus abençoe grandemente. Como tem menos, esqueci de compartilhar, porque tem muita gente que foi propósito, acho que não voltou. Mas, amém. O Senhor começa falando sobre quais formas Jó prenderia o temido animal. Olha o Senhor ainda dando estratégia, porque ele prenderia o animal justificando, né? Que seria com cordas, com gancho, com argola. O Senhor continua a confrontar a Jó com uma série de perguntas. Então, você vê que o Senhor dá uma pergunta para ele e, ao mesmo tempo, começa a provocar ele para que ele usasse, né? Começar a se usar para tentar justificar, para ele ver a diferença e a forma como ele tinha conduzido a conversa dele com Deus até agora, né? Com Deus não, falando sobre Deus com os 4 amigos aí. A menção do Senhor a concertos que ele faz na Bíblia, nesse capítulo 41, é referente a alianças e deixa implícito que talvez Jó pudesse negociar um trato de paz com o devido animal, como um rei maior subjugando um menor para uma batalha. Então, o Senhor faz essa referência da aliança, falado aí, esse versículo eu busquei, que é um versículo, tem versículo que é mais complexo, e é o que eu entendi de tudo isso que o Senhor me falou, foi sobre subjugar, mostrando uma aliança onde um pode mais, né? No caso aqui, subjugar por ser maior que o outro. Amém? Quando o Senhor disse que ninguém seria tolo ao ponto de despertar o crocodilo, no caso Leviatã, ou Queiram, está respondendo ao desejo de Jó de que esse monstro fosse despertado. De fato, o Senhor questiona Jó. E se despertar esse monstro, o que você vai fazer? Já imaginou? O que você faria, Jó, caso ele fosse provocado, acordado, o tal do Leviatã, o crocodilo, o que Jó faria? Porque é muito fácil, conjunturas aí, você fala, mas e se de fato acontecer? Qual é a tua resposta? Qual é a tua iniciativa? Qual é a tua atitude, né? E o Senhor confronta ainda Jó por ter insinuado que ele devia alguma coisa por Jó ser virtuoso, ou seja, devia então o Senhor indenizá-lo pela perda de sua prosperidade e de sua posteridade. Então, o Senhor fala, tudo bem, então eu não acho de certa forma como você me indagou, quer dizer, então eu tinha que te
abençoar, te prosperar, porque você foi justo, você foi virtuoso. É como o cara falou, eu quero um plus para trabalhar com você, porque eu sou honesto. Ué, isso não é virtude, não, é obrigação do camarada. É isso aí, desde que que eu entrei no trabalho, já havia pessoa, RH, falando sobre isso, que a pessoa chegava lá e vira e mexe, tinha um que colocava lá, eu sou honesto. Pô, isso não é virtude nenhuma, cara. É a tua obrigação de ser honesto. E aqui é mais ou menos a mesma forma, a mesma didática que o Senhor está usando com Jó. Ah, então quer dizer que por isso você quer que eu abençoe você, porque você foi honesto, que você andou no caminho reto, é isso que eu espero de você. É o que o Senhor espera da gente com base no que está escrito na Bíblia. Então, não vê se você quer andar certo, você está sendo virtuoso. Não, você está fazendo aquilo que o Senhor deixou determinado. Medita na lei de noite, não olha nem para a direita nem para a esquerda, e você vai ser abençoado. Amém? Portanto, o Senhor contesta totalmente a concepção errônea de Jó com relação a Deus, né? Que Deus teria a obrigação de recompensar as pessoas obedientes. Então, você vê que o Senhor dá uma apertada aqui já. Então, quer dizer que a pessoa obediente eu tenho que abençoar? E aí o Senhor começa a contender com Jó com relação a essa postura que ele usou para com os amigos para justificar a situação que ele estava vivendo. O Senhor, pouco a pouco, transforma o crocodilo, e aí, quando você vai ver lá, né, aí tem tradução que fala, você transformou mitologicamente, né, em um dragão. Mas assim, você vai ver que depois ele fala do dragão, fazendo um comparativo sobre o dragão que solta fogo, fumaça, por sua boca. Você vai ver no finalzinho do capítulo 41 aí. Em cada detalhe da descrição do animal, nota-se o que? A grandeza e a sabedoria. O que Deus estava tentando mostrar para ele em todo instante, mudando o animal, fazendo, é um animal, é um hipopótamo, é um crocodilo, mostrar a grandiosidade, né? E o poder de Deus sobre todas as coisas, sobre as criaturas, né? Amém? Bom, chegamos no último capítulo 42, um pouco mais, né? Um pouco mais detalhado, nós vamos ler um pouco mais do capítulo 42. Então, aqui nós vamos na confissão de Jó, segundo a minha Bíblia, aí, o tema que está aí na sua, não sei como que está, mas a minha está como confissão de Jó. Vamos ler do versículo 1 ao 6? Então, do número 1 ao 6, nós vamos ler em nome de Jesus. Então respondeu Jó ao Senhor, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos poderá ser frustrado. Então, aqui Jó já começa a ter uma conversa. Olha como a conversa de Deus com Jó surtiu efeito. Logicamente, surtiu efeito. Você busca o Senhor, quando o Senhor falar com você, a não ser que você não queira ser obediente. Mas aqui Jó entendeu muito rapidamente a conversa que o Senhor teve com ele através do redemoinho, né? Ele aí começou a entender que nenhum dos planos de Deus poderia ser frustrado. Quem é aquele, como dissesse, quem sem conhecimento encobre o conselho? E aqui ele falou, entendi, que aquele que não tem conhecimento nenhum começa a se justificar, a falar e coisa e tal. E ele está dizendo isso. Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Então aqui ele consegue declarar para o Senhor que ele tinha falado sobre coisas que ele não conhecia. E se ele, que tinha uma integridade, estava falando sobre o que não conhecia, imagina aqueles amigos dele. Então aqui já começa a confessar aí, né? Por isso se chama confissão de Jó. Escuta-me, pois havias dito que eu falarei e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. E tu eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Então, aqui, ele está falando que não foi só para perguntar que o Senhor falou com ele. Ele falou, o Senhor perguntou, mas na realidade o Senhor estava o ensinando. E isso deixou muito claro. Então, às vezes, quando você vai ler o capítulo 41, 40, 41, aliás, do 38 para frente, você acha, por que Deus está falando um monte de coisa para Jó? Cada coisa que o Senhor estava falando com o Jó, estava ensinando ele, estava falando sobre algumas situações, perguntando, ele falando sobre a criação, falando sobre o animal, sobre o domínio, sobre o poder, sobre a luz, sobre as trevas, para que ele entendesse. E ali ele estava começando a entender que tinha coisas que ele não domina, que esse poder não está na mão dele, e que ele não pode chegar a Deus, como ele estava querendo falar com os amigos lá, porque o Senhor é juiz, o Senhor tem que me abençoar, porque eu sou honesto, porque eu sou bonzinho, porque eu fui justo. Então o Senhor começa a falar para ele. E aí ele começa a entender que agora ele estava conhecendo ao Senhor realmente. Só que de uma forma diferente. Antes ele era de ouvir falar, mas agora os olhos dele estavam vendo. Porque ele começou a ver a obra de Deus. Primeiro ele viu o Senhor falando com ele através do redemoinho. Que experiência era essa? E aí o Senhor falando tete a tete com ele, conversando aquilo que ele estava buscando o tempo todo, agora ele estava numa conversa diretamente com o Senhor, podendo se justificar
Só que antes que ele começasse a se justificar, o Senhor já sabia que ele tinha justificado um monte. O Senhor que fala com ele. O Senhor não perguntou nada para ele. O Senhor fez um monte de perguntas, mas pode ver que o Senhor estava dando a resposta. Falando tudo, para que Jó entendesse uma vez por todas. E por isso que ele fala que o Senhor me ensinar. Realmente, o Senhor ensinou para ele muito, tanto que ele se arrependeu e falou, agora realmente eu entendi, agora os meus olhos te veem. Amém? Então, Jó, assim como seus amigos, precisava conhecer a Deus, né, de com ele andar, e não de religiosidades e doutrinas. E a gente sabe que nos dias de hoje, muitas pessoas conhecem um Deus de religiosidade, de doutrina, de pode isso, não pode aquilo, de coisas que não estão escritas nem na Bíblia. E a gente vai ver que muitas das coisas que aqueles camaradas falavam não estavam escritas. Isso só provava o quê? Religiosidade. E provava o quê? Doutrinas. E se você, às vezes, veio de outra igreja, já passou por algumas igrejas, você vai ver que em algumas delas você vai encontrar não só a religiosidade, como algumas doutrinas. Olha aqui, não pode isso, mas está escrito. Não está escrito, mas não pode. Aliás, a pessoa nem questiona, porque acha que está escrito, quando na realidade não está. Eu não vou nem falar se é falso profeta ou não, mas é uma doutrina criada pela igreja. Só que, o que a palavra de Deus diz? Que eu não posso aumentar nenhum ponto, nenhuma vírgula. Então, muito cuidado, porque de repente você está sob um jugo aí de uma doutrina que não tem nada a ver com as escrituras. Amém? Boa noite, com muita alegria. Fabinho, Eliana, não sei qual dos dois que está aí. Oswaldo, boa noite, com muita alegria. André Fonseca, glória a Deus pela vida de vocês. Diante de tudo que viveu, as experiências espirituais, superação, sabedoria, tudo que havia questionado, parecia em vão ou ainda sem importância diante de Deus. Diante da grandeza de Deus, tudo que ele havia questionado, tudo que ele havia passado de experiência, era como se apagasse tudo. Falei, meu, agora realmente eu estou aprendendo alguma coisa. Quer dizer, tudo aquilo só serviu de história, né, de sofrimento, mas agora eu já estava entendendo de uma outra forma. E agora chega um grande momento dos acertos de conta, né? Quem acha que, né, o cara planta chuchu vai colher tomate. Você plantou chuchu, você vai colher chuchu, não vai colher tomate, né, amigão? Ele não, você vai colher aquilo que você plantou. E aí chega a hora de Deus repreender os 3 amigos de Jó. Aqui não fala de Eliú. Porque Eliú, apesar de tudo, ele foi quem chegou muito mais próximo, né, daquilo que talvez fosse aquilo que Deus esperava, de uma atitude. Também não orou pela vida de Jó, mas era um pouco mais ponderado nas suas palavras, inclusive até no lidar com o Jó. Você vê que todas as vezes que ele fala com o Jó, ele usa o nome de Jó, ele fala o nome de Jó. Você vê que os outros amigos já nem falavam mais o nome de Jó. Talvez esse aqui, aquele ali, a Bíblia não relata, né? Mas enfim. Deus fala com Elifaz. Provavelmente porque Elifaz talvez fosse o mais velho dos 3, aí a Bíblia não fala, mas provavelmente isso. Fala com ele que é o mais velho e disse que Deus estava zangado com ele e seus 2 companheiros por não terem falado de Deus, o que é certo, como o seu servo Jó tem falado. Então aqui que o Senhor repreende esses 3 camaradas, que eles não tinham falado de Deus o que era certo. Por quê? Estavam falando que Jó estava assim, estava assado, que era o julgamento de Deus, quando na realidade não era. Então estava falando de quê? Não estava só falando de Jó, estava falando na realidade de Deus, que era o julgamento, que era Deus estava castigando o que eles tinham feito, deixado de fazer. Então aqui por isso o Senhor repreende esses 3 camaradas aí de uma forma bem severa. E aí chama os 3 camaradas e fala que estavam muito zangados por conta disso. Aqueles que haviam assumido uma posição de defender a Deus, estavam agora na defensiva. Eles pensavam que conheciam os caminhos de Deus, mas não esperavam por essa. Essa, com certeza, eles não esperavam. Vamos ler o versículo 8 do capítulo 42. Olha agora o que o Senhor fala. Tomai, pois, 7 novilhos, 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele, somente dele, aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não dissesse de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então aqui, olha o Senhor falando para eles, olha, então vocês vão pegar aqui, ó, pega 7 do seu rebanho lá, vai entregar, só que assim, vocês não vão entregar o holocausto, vocês vão entregar para Jó, Jó vai entregar o holocausto, mas ele é que vai orar e interceder para vocês. Como quem diz assim, para não te acontecer coisa pior. Então, ou você pede para ele, porque a oração de vocês eu não vou receber.
Olha o ponto que chega. Então não pense, às vezes a gente fala assim, pô, esses caras falaram, e não vai acontecer nada com eles, é justo. Porque tem gente que gosta de espizinhar, viu? Um camarada já está sofrendo, né? Não sabe do porquê, que eram os três camaradas, não sabiam o porquê que estava acontecendo aquilo, foram lá e ainda colocaram o dedo na ferida. Né? Ó, tá doendo, pô, tá com a ferida aberta, machucada, lógico que vai doer. Colocaram o dedo, apertaram, fizeram acontecer, quer dizer, provocaram ainda mais a dor a vida de Jó, quer dizer, por esse tempo que a Bíblia não relata quanto, foram instigando ainda mais Jó. Se o sofrimento de Jó não bastasse saber de tudo que acontecia, ainda tinha três camaradas falando na orelha dele. Então a dor ainda era maior. Por quê? Porque mesmo que ele tentasse esquecer, os amigos não deixavam ele esquecer. Tem noção do que é isso? Você quer esquecer uma situação e a pessoa fica te lembrando? Quer dizer, a dor já era imensa. E esses três caras, quatro caras aí falando ainda para ele não esquecer, só que agora chegou a justiça. Só que foi a justiça de Jó? Não. Foi a justiça de Deus. Esse é o lindo de tudo, quem tem aliança com Deus, quem anda com Deus. Quando Deus fala para você, olha, quem te justifica sou eu. Não bota a tua mão. Se você colocar a tua mão, eu vou tirar a minha. Em vários momentos a gente vê isso. O Senhor falando claramente, olha, se você botar a sua mão, eu vou tirar a minha. Quem te justifica sou eu. Então você deixa eu agir. Deixa o meu agir, deixa eu cuidar. E aí foi exatamente o que o Senhor fez, né? Aí vai lá e pede para quem? Para que Jó interceda por aqueles camaradas. Então agora a justiça está sendo feita. A justiça de Deus. A vida daqueles amigos que estava retida por causa do que haviam falado, estava uma vida retida. Tanto que o Senhor pede um holocausto por conta disso. Eles agiram loucamente, estavam debaixo de juízo, de redenção por causa de suas palavras. E as acusações, blasfêmias, né, acusaram sem misericórdia e isso paralisou a vida deles. Quer dizer, eles achavam que a vida de Jó estava paralisada e a deles estava muito mais. Porque falaram blasfêmias, levantaram uma série de situações, quando na realidade não era verdade. Então a situação deles só estava pior e eles estavam com a vida retida no mundo espiritual. E por conta disso que o Senhor pede que eles entregassem o holocausto e que Jó intercedesse. E Deus pede a intercessão de Jó, pois seu estado de inocência estava demonstrando para ele, que em Deus, estava justificado, e abençoar os que amaldiçoaram foi a última de suas provações. Realmente, depois de tudo que já passou com esses camaradas, chegar no final aqui era realmente a última provação. Agora ainda tem que orar por esses três camaradas. Tem noção do que é isso? Olha, no mundo hoje, eu diria que poucas pessoas fariam isso. Porque é aí que acontece, está dominado pela não, ele não merece, bem feito, porque olha o que me fez, eu não tive coragem de fazer, mas Deus fez, e não sei o quê, e aqui a gente vê claramente o que o Senhor nos ensinando. Né? O que o Senhor nos ensina? Que o maior dom não é o amor? De todos, o amor é o maior dele, é o dom supremo? Aqui está muito claro. Aqui Jó era a última aprovação de Jó. Orar por esses três camaradas. Fala sério. Não bastasse tudo que ele passou e orar por esses três caras. Para sua surpresa total e desgosto dos três críticos, em nenhum momento eles oraram por Jó. Olha só. Em nenhum momento eles oraram por Jó. E agora Jó é quem estava orando por ele. Mas agora Jó, a quem havia condenado, o importunado e que rejeitaram o seu conselho, devia interceder por eles. Que ironia, né? Que ironia incrível. Fala sério. O arrependimento que eles recomendaram para Jó era agora o que eles tinham que fazer. Tudo que eles recomendaram para Jó, agora é o que eles mesmos tinham que fazer. Eles também foram silenciados e corrigidos pela comunicação direta de Deus. Deus foi bem direto. Então agora não tinha como eles falaram que não entendeu, porque Deus falou diretamente com ele. Eliú foi excluído desse ato de arrependimento. Por quê? Porque ele, embora não tendo toda a verdade sobre a situação de Jó, estava mais próximo da verdade do que os outros três. Então, talvez por isso tenha sido excluído, inclusive, dessa situação. Bom, vamos lá agora, finalzinho, porque a vida de Jó agora vai dar uma tagnada, né? Por todo esse sofrimento, misericórdia, né? Vamos lá no versículo 10 ao 17. Vamos ver agora, depois de tudo que Jó passou, no capítulo 1, capítulo 2, até agora, olha o que Jó passou aí. Vamos lá. Versículo 10. Deus vai restaurar a prosperidade de Jó. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. Olha aqui, se Jó tivesse criado objeção para orar para aqueles camaradas. Olha o amor. Ele orou, enquanto ele orava, a Bíblia está bem clara. Enquanto ele orava, e o Senhor lhe deu, né? Ou seja, começou a restituir, ele lhe deu o dobro de tudo que antes ele possuía. Tudo que ele possuía,
era 2. Tinha 2, o senhor estava dando 4 para ele. Olha a restituição sobre a vida dele. Foi o dobro de tudo, né? Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes conheceram, e comeram com ele em sua casa. E se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Todos aqueles que tinham falado, parentes, coisas que tinham abandonado ele, lembra? Tinham abandonado os parentes, abandonado todo mundo, que só tinha ficado a serva, mesmo assim as servas lhe olhavam diferente. Pois bem, agora estão dando dinheiro para ele, restituindo ele. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, ou seja, abençoou muito mais do que ele tinha antes, em tudo, em todas as áreas, porque veio a ter 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, e eu li para vocês lá no primeiro capítulo quanto que ele tinha, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Fala sério. Chamou o nome da primeira Gemida, da outra Késia, terceira Querim Abuque. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. Quer dizer, agora os filhos de Jó, além de ser restituídos, ainda eram mais belos do que os anteriores. Quer dizer, mais bonito ainda, presta atenção. E o seu pai lhes deu de herança 3 de seus irmãos. Depois disso, viveu Jó 140 anos e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então, morreu Jó velho e farto em dias. Então, olha a situação de Jó completamente transformado. Tudo que ele tinha perdido, o Senhor restituiu, mas não restituiu trazendo de volta aquilo que ele tinha perdido. Restituiu em dobro. E tudo novo. Você vê que até os filhos eram mais belos. Quer dizer, Jó não tinha uma restituição simples. E quando a gente ministra essa palavra, as pessoas acham que ser restituído é pegar aquilo que te foi tirado, olha, te roubou o teu mouse, eu vou trazer o teu mouse de volta, você foi restituído. Não, não é isso. A restituição de Deus é restituir com coisa nova, é restituir tudo aquilo que foi tirado, mas não trazendo aquilo de volta daquela mesma forma, trazer restaurado, novo, uma coisa completamente diferente. Essa é a restituição de Deus. O bom carro velho traz um carro novo, não é restituir o carro velho. Amém? E a Bíblia, não há ninguém que tenha sido tão assolado como Jó em sua vida financeira, física e familiar. Também não há registro de outro que tenha vivido plena restauração, restituição e reconstrução como viveu a Jó. Então aqui uma palavra maravilhosa para púlpito, para você ministrar no domingo, porque é uma restituição, você viu? E quem estudou comigo esse mês inteiro aí, viu que a história de Jó não é uma história simples. O que ele passou, a gente viu aí capítulo a capítulo, quanto ele foi torturado por aqueles camaradas, o quanto ele foi torturado, e ainda chegar no final, ainda tem que orar para aqueles caras. E o Senhor mostrar para ele que a inocência dele, a pureza dele, mostrar, deixar claro para ele que ele não pecou em nada. O que ele estava pecando era de falar que Deus não estava, advogando a causa dele, que na verdade não tinha pecado sobre a vida dele, e justificasse o que ele está passando. Simplesmente foi aquele que Deus tinha propósito, e Deus confiou, pudesse passar por tudo isso e não falar contra o Senhor, não rejeitar o Senhor, amaldiçoar Deus como a esposa dele pediu. Então, olha que lindo é esse livro de Jó. Então, finalizando o livro de Jó, vou fazer um resumão aqui rapidinho, pessoal. Então, dá mais 5 minutinhos aí, só para a gente fazer um resumão de tudo que nós vemos com referência a Jó. Então, se você perdeu algum dos programas, você volta aí. Se quiser, por capítulo, você me chama no WhatsApp, no 11 970 13 8161. Quem tiver algum particular, tudo bem. Mas senão, chamou da igreja aí. E eu vou passar para você qual é o dia. E você entra lá e já vê o dia que vai estar falando sobre esse capítulo específico. Eu tenho tudo anotado, tudo guardadinho aí, tá bom? Resumo aí. Bom, primeiro capítulo, nós vimos ali a felicidade de Jó, a sua integridade, tanto que o Senhor, permitiu que fosse tocado, na casa dele, na vida dele, porque tamanha a integridade dele. Então começa Jó falando sobre isso. Depois, a gente viu o primeiro ataque de Satanás, tocando nos bens e nos filhos. E aí Jó continuava lindo e maravilhoso, não amaldiçoou a Deus. Satanás não ficou contente e veio com o segundo ataque. E no segundo ataque, além de ter levado já os filhos, os bens, ter deixado ele na miséria, veio o quê? A doença sobre a vida dele, aquele corpo todo cheio de tumores. Definitivamente, vocês viram que ele foi curado disso também,
E aí o que acontece? Então, isso foi o que a gente viu lá no começo. Depois, o terceiro ataque de Satanás, o que que era? Isso, o terceiro ataque de Satanás não tem. Tem. Era o quê? Os acusadores, os amigos dele que acusaram e passaram aí do capítulo 4, 5 até o capítulo 37 acusando o cara, espiziando o cara. Então, olha a situação que foi aí até o capítulo 30, entendeu? Porque depois entrou Eliú também, no mesmo naipe aí. Depois a gente viu o quê? O lamento de Jó, né? Ele começou a lamentar o estado que ele estava vivendo, as coisas que tinham acontecido com ele, quer dizer, rasgou as vestes efetivamente, abriu o coração e começou a falar sobre o sentimento por tudo que ele tinha passado. Depois a gente vê, né, como eu falei para vocês, os debates aí dos três camaradas, Elifaz, Bildad e Zofar, que debateram com ele a todo tempo, e a gente viu, então o resumo é, bateram nele, cada hora era uma acusação, uma hora um falava que era isso, outra hora outro falava que era outro, eles podiam discordar, mas ela sempre ia acusando a Jó, ainda que um não concordasse com o que o outro falava, mas ela sempre acusando, e a maior justificativa é que Jó estava vivendo fruto de um pecado, aquilo que ele poderia ter feito, inclusive foi levantado em determinado momento até sobre a infância dele. Por quê? Então, para justificar a situação que ele estava passando. A partir do capítulo 32, nós vimos que começou a aparecer um quarto camarada lá, que era Eliú, com várias soluções para Jó. Então, ele tirou da cartola lá um monte de solução, só que uma solução para quem não conhecia, não sabia os propósitos da história, né, daquilo que tinha vivido Jó. Mas ele se julgava muito cheio de expertise e começou a dar um monte de solução para Jó. Só que se realmente tivesse, a situação que tivesse acontecido com Jó não fosse propósito de Deus, fosse realmente fruto de pecado, as soluções até teriam utilidade na vida de Jó. Mas não tinha porque não era o caso, né? Capítulo 38 começa a conversa com Deus aí, então, ali foi o que nós começamos hoje aí, então começa a conversa dele com Deus, né? Porque começa a conversa com Deus e é onde a gente finaliza o 42 aí. Amém? Então, só para finalizar e fechar aí, depois do resumo, porque o livro viria depois de Gênesis, né? Eu comentei com vocês no começo, quando a gente começou Jó, primeiro, com referência à sua idade e longevidade. Naquela época, né, a gente vai ver que depois ali José, né, depois de Jacó ali, os camaradas começam a viver aí 120 anos, um deles lá que viveu 147 anos, não tinha ninguém que viveu muito mais que isso. E aqui fala que ele viveu 140, viveu mais 140 anos. Então, quer dizer, eu vi até um número de que ele tinha 70. E como o senhor acrescentou o dobro, então, por isso ele teria vivido mais 140 anos. O senhor dobrou aquilo que ele tinha. O senhor não deu o dobro de tudo? Não tem estudo que fala isso. Não tem base bíblica para te garantir isso. Mas como o senhor deu o dobro de tudo, tinha dado para ele mais 140 anos, quer dizer, ele deveria ter 70 anos quando tudo isso, o próximo 70 anos quando tudo aconteceu. Agora, detalhe importante, né? Um cara viver mais 140 anos, se ele tivesse mais 70, o que muitos estudos falam que ele viveu 200 anos, na casa dos 200 anos, então você imagina que ele só poderia ter vivido lá, logo depois de Noé, lá onde os camaradas viviam mais ou menos nessa faixa de idade. Então não faz sentido dizer que ele viveu, que o livro está lá perto de Salmos, que foi depois de Reis, enfim, de Crônicas, não tem nada a ver, né? Outro fator importante, eu estou falando base para vocês, a gente não tem uma base bíblica específica, então eu falo para vocês da onde a gente chega nessas informações, tá? Logicamente, se você for pegar aí aulas de teologia, talvez eles vão para o outro rumo. Entrega de oferta feita pelo próprio Jó. E a gente sabe que depois de Moisés, né, não era qualquer um que podia entregar oferta, só que a gente vê que Noé entregou oferta, Abraão entregou oferta, eles mesmos entregavam oferta. E aqui, claramente, você vê que o Senhor fala para ele fazer o quê? Pegar a oferta do rebanho dos camaradas dos 3 amigos e ele entregar em holocausto. A oferta não tinha lugar específico também. A gente vai ver que depois de Moisés tinha lugar específico para entregar a oferta, tinha todo, né, todas as instruções que o Senhor tinha deixado para ele. Então, isso nos mostra, nos dá base para entender que o livro foi antigo. Então, se você buscar, pelo menos, em tudo que eu busquei, isso quando eu comecei lá atrás, né, quando eu comecei a estudar, e eu fui estudar o livro de Jó, isso no começo da minha caminhada, eu queria entender, porque eu vi uma vez o cara falando que era um livro mais antigo, eu queria entender. E lá, na época, tudo que eu procurei, né, realmente todos eram unânimes em falar que era um dos livros mais velhos. E aqui eu estou mostrando para vocês um pouco daquilo que se consegue justificar para que o livro realmente seja esse livro mais velho. Amém? O livro de Ezequiel, inclusive, fala no capítulo 14, do versículo 14 também ao 20, é mencionado que ele é como um personagem histórico,
mas, porém, isso só não gera, né, não garante que pelo tempo, né, não dá a veracidade para a gente garantir que o tempo vivido foi o mesmo dos patriarcas lá, né, dos históricos lá, mas sim por tudo que eu acabei de falar para vocês anteriormente. Amém, pessoal? Então tá aí, esse é o livro de Jó, finalizamos Jó, vimos aí tudo que já passou e a restituição, glória a Deus pela vida dele, foi instituído de tudo em dobro. Legal, pessoal? Espero que não tenha dúvida, se tiver também, amém, estamos aí para solucionar. Passa no WhatsApp da igreja aí, no 11 970 13 8161, e eu vou sanar a dúvida para vocês, a não ser que seja alguma coisa que eu não saiba também, aí nós vamos buscar, que eu também não sou conhecedor de tudo, né? Aliás, a gente nunca vai conhecer tudo, porque hoje eu estava fazendo um outro estudo, e eu falei para a bispa, nossa, Deus me mostrou isso aqui, eu não tinha visto, eu já li essa passagem, eu não tinha visto. Então, cada vez que a gente vai lendo, o Senhor vai falando, olha, presta atenção nisso aqui, presta atenção ali. Ele fala, como Deus é lindo, né? Vai sempre dando, acrescentando alguma coisa a mais. Então, cada vez que eu faço estudo, quando eu vou ministrar sobre uma palavra que eu já ministrei várias vezes, ou que eu dei discipulado, é sempre assim, o Senhor acrescenta coisa nova. E aqui tem parte que eu dei discipulado, né? Gênesis, por exemplo, eu dei no primeiro discipulado, lá uns 2, 3 anos atrás, primeiro discipulado eu gravei Gênesis. E hoje, fui estudar, quando eu fui estudar para Gênesis, o Senhor foi trazendo coisas novas que tinha passado, né? Então, glória a Deus, é sempre assim, o Senhor traz algo novo. Então, estou muito feliz. Pessoal, glória a Deus pela vida de vocês. Fechamos então o livro de Jó. Segunda-feira, entramos no livro de Êxodo. Não tem propósito segunda-feira, então eu espero todo mundo 6 horas comigo aí, à luz da palavra. Eu sei que horários tem gente vindo do trabalho, amém. Segunda-feira, em nome de Jesus, nós estamos com a Rádio Hora, então vem ouvindo pela radinho, você me dá um alô. E eu sei que tem muita gente vendo na retransmissão. Que algumas pessoas têm me chamado e falado, bispo, eu não estou conseguindo acompanhar ao vivo, mas eu tenho visto a retransmissão ou à noite ou no final de semana. Então, glória a Deus pela tua vida, porque está entregando uma oferta, porque você está aprendendo, né? Tá dedicando aí 1 hora do seu sábado, 2 horas, para buscar mais conhecimento. Eu tenho certeza que isso vai edificar a tua vida e você vai ver o que Deus vai fazer. Porque a gente peca por quê? Por falta de conhecimento. Quando nós acrescentamos conhecimento, a gente não peca mais, porque eu sei aquilo, né, que o Senhor quer falar comigo, me ensina, enfim. Então, em nome de Jesus, aí fica firmão aí no sábado, se der. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, que eu passei, me perdoe, e acabei passando 10 minutinhos aí, mas para a gente finalizar o livro de Jó. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar, te glorificar, Senhor, por essa noite abençoada, por essa palavra que foi ministrada, Senhor, por esse livro, o livro de Jó, que muito nos ensinou neste mês, Senhor, em nome de Jesus, nos dá sabedoria para saber interpretar cada uma das palavras que foi dita, Senhor, em nome de Jesus, que possamos nos esvaziar de todo o nosso eu para absorver essa palavra que foi ministrada nessa noite, Pai, em nome de Jesus, dá sabedoria para usar essa palavra, para multiplicar, Senhor, em nome de Jesus, Pai, e quero te pedir também, Senhor, visita poderosamente a cada um que está cansado, a cada um, Pai, que está enfermo, seja curado nesta noite, Pai, a cada um que participou, seja visitado poderosamente, Senhor. Reveste a cada um de poder, unção e autoridade, Senhor, e eu, como servo do Senhor, envio eles, Pai, para um final de semana extraordinário, debaixo de poder, unção e autoridade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus pela vida de vocês. Essa é Hebron, Igreja Apostólica Internacional, a minha terra prometida, a sua terra prometida, a igreja que te ama. Glória a Deus, pessoal. Ah, não esqueça, domingo, às 10 horas tem culto. Então, eu espero vocês às 10 horas, a nossa bispa querida, né, ministra do culto, ali, pastor do culto aí. Então, domingo nós temos encontro marcado. Amanhã descansa, vê a luz da palavra para quem vai ver na retransmissão, quem perdeu um capítulo vai lá, busca, quem precisar do capítulo que não sabe que dia tá, me chama no WhatsApp que eu vou passar, você não vai ficar perdido em nome de Jesus, pelo contrário. Amém? Deus abençoe, pessoal. Uma boa noite para vocês, um beijo e tchau, tchau.